Graça e paz, sou o pastor Leonardo, da Igreja Cristã Nova Aliança. Estamos começando mais um culto da família. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você, a sua família e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Guardando os irmãos. Adriana Costa, seja bem-vinda, minha irmã. Um abraço para minha mãe, Zulmira. Espero por ti, meu irmão. Patrícia, seja bem-vinda. Dê aí um abraço em todos. Na Sofia, do Daniel. Ieda, seja bem-vinda. Pastor Wagner Ayala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos com saudade, Patrícia. Ieda. Fernanda, seja bem-vinda. Adriana, minha amada esposa. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Iranete, Deus te abençoe. Rita, seja bem-vinda, amada. Glória a Deus. Eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Amém. Glória a Deus. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por Rodney Domingues, glória a Deus, seja bem-vindo, amado. Estamos orando por você. Deus é Deus de maravilhas. Graça e paz, meu irmão. Vamos fazer aquelas nossas lives abençoadas. Glória a Deus. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama tua Shekinah. Aproveita e clica nesse aviãozinho e vai convidando os seus amigos, seus familiares, porque hoje Deus falará aos nossos corações, nosso culto da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Seja bem-vindo, meu querido. Em breve estaremos de volta fazendo aquelas lives do departamento pessoal. Um benção esse live. Quero ler aqui um texto muito precioso e importante da palavra de Deus. Isaías 40 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Amém? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que consola. Toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Fique tranquilo, você está na presença do Senhor. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Ele é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu sou o teu Pai. Fique tranquilo, respire, você está diante do teu Deus. Fale com Ele, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Mônica, seja bem-vinda, Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, gente? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Soberano e eterno Pai, nos apresentamos a Ti e oramos. Oramos colocando cada lar e cada família diante de Ti. Pai, que Tu possas levantar verdadeiramente aquele que está sem forças, desanimado. A Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar vem de Ti. Diga ao fraco: eu sou forte. Pai, ajuda, Senhor Jesus, aumenta as nossas forças, aumenta, Senhor, a nossa fé, que caia por terra todo o levante do inimigo que tem sugado, drenado as nossas forças e o nosso ânimo. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é aquele, Pai, que nos dá força e ânimo para continuar a nossa caminhada, porque o Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pai, nós queremos o teu ânimo, queremos a tua força, queremos, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças para continuarmos a nossa caminhada em fé, porque nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o culto desta noite, o culto da vitória. Tome a vida do teu pregador nessa noite, tome a vida de cada participante desta live, que o Senhor possa abençoá-los ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para
Glória a Deus. Glória a Deus. Abre o seu coração para a palavra do Senhor. Prepare aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ouvir a palavra do Senhor. Estou chamando aqui o desta noite. Aí está ele, Graça e pastor paz. Wagner. Graça e paz. Graças a Deus. O som tá bom, hein? Tá ótimo. Tá Que bom. perfeito. Deixa eu ajeitar aqui a posição. Ajeite. Aí, ó, Tá alinhado. bom? Muito bom. Estamos alinhados. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém. Seja bem-vindo todos que estão presentes nessa live, todos que estão assistindo aí pelo YouTube, todos que estão assistindo pelo meu canal, Pastor Wagner Ayala, pelos Loucos por Live, pelo IC na Brasília. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bem a palavra. Hoje vai ser uma grande bênção. Vamos falar do Evangelho do Senhor, o poder que nos transforma. Amém. Bênção, hein, pastor? Amém. Bênção demais. Pastor, já oramos, pode seguir aí com a palavra. Amém. Sejam bem-vindos todos que estão presentes aqui. Então, para a gente é um grande privilégio estar aqui toda semana com essa programação da IC na Brasília. Toda terça-feira, culto da vitória. Quinta-feira, nós temos o nosso grupo familiar às 20 horas. E no domingo, 10 da manhã, o culto da família. Olha só que bênção. Mas estamos firmes aí. Não tem pandemia que nos desanima, ao contrário. Estamos cada dia mais animados com o Senhor, porque Ele tem nos fortalecido. Não é mesmo, pastor Leonardo? É exatamente isso, pastor. Exatamente isso. Amém. A alegria do Senhor é que é a nossa força. Estamos sempre firmes nessa alegria. Glória Isso a é um Deus. fruto maravilhoso do Espírito de Deus, né? Amém. É isso aí. Estamos firmes e vamos combater o bom combate. Aleluia. O que Amém. nós temos, pastor, o que nós estamos enfrentando é o bom combate. Exatamente. Exatamente, o bom combate. Porque por ele nós lutamos e por ele nós vencemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao que viemos. Amém. O poder do Evangelho nos transforma. Sim, nós somos e fomos transformados pelo poder do Evangelho. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos anunciou a todos nós, assim fomos feitos filhos de Deus. O poder do Evangelho nos tornou filhos de Deus. Antes do Evangelho, nós não éramos filhos de Deus. O poder do Evangelho nos tornou filhos de Deus, santificados e salvos pelo seu grande amor. Este amor que, pelo Evangelho, nos transformou e nos fez nova criatura. Romanos 1,16. Abram aí as suas Bíblias. Romanos 1,16. E está assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse é o Evangelho. E Paulo diz que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em grego, a palavra aqui é dunamis. Dunamis quer dizer dinamite. Uau! Logo, o Evangelho é um poder irresistível que desconhece impossibilidade. Trata-se de uma força incomparável, impactante, uma verdadeira expressão de poder do Todo-Poderoso que nos transforma. Esse poder, ele entra no coração humano e bum! É uma dinamite que transforma pecadores em
filhos de Deus. Glória a Olha Deus. que coisa tremenda. Não é? Deixe este poder dessa dinamite explodir dentro de você, transformar e mudar a sua vida. Permita que essa dinamite seja dado a ignição da queima do pavio. A ignição da queima do pavio é você permitir o início do evangelho, a base do evangelho entrar no seu coração. Essa dinamite vai explodir com o tempo. Deixe o tempo do pavio queimar. Quando queimar o tempo do pavio, essa bomba, essa dinamite vai explodir na sua vida. E vai cumprir a palavra do Senhor, que está lá em Jeremias 29:11. Quando Deus fala por meio do profeta, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você precisa. O Evangelho é uma dinamite de Deus que detona os corações de pedra e torna-os como corações de carne, sensíveis. Não é o Evangelho, ele não é o segredo da prosperidade. O Evangelho não é um milagre garantido ou uma filosofia de vida, mas é uma pessoa viva. Cristo Jesus, o Evangelho é uma pessoa viva. Cristo Jesus, o Filho de Deus, entregando-se por mim e por você para nos tirar da condenação e nos fazer justos. Amém. Para nos transformar de inúteis em úteis. Glória a Deus. Para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Como está lá em Colossenses 1:13. Isso tudo é muito tremendo. Ao dar ouvido ao Evangelho, nós podemos verificar seis milagres que acontecem na vida daqueles que dão ouvido ao Evangelho. Então vamos lá, vamos ver que milagres são esses. Quem ouve o Evangelho, ele experimenta o milagre número 1, que é a troca da cegueira por vista. Quando o Senhor enviou o apóstolo Paulo a pregar a sua mensagem, veja o que ele disse sobre o que o poder do Evangelho faria na vida das pessoas que dessem ouvido ao Evangelho. Lá em Atos 26:18, versículo 8, diz assim: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Atos 26:18. Ele mostra ao apóstolo Paulo o que acontece com aquele que dá ouvido. Glória Por a isso, Deus. em João 9, conta a história de uma cura de um cego de nascença. Em Jerusalém, houve essa cura. Jesus curou um cego de nascença e fez dele uma testemunha para pregar a sua palavra. O Evangelho em nossas vidas, ele nos cura da cegueira espiritual, fazendo-nos perceber a razão de muitas coisas que nós não percebemos, ou que nós nunca percebíamos na nossa vida. Mas o Evangelho abre o nosso entendimento, o Evangelho abre os nossos olhos e a gente passa a enxergar coisas sobrenaturais que naturalmente a gente não enxerga. E nos faz entender o que de fato é o único caminho. Jesus Cristo, ele é o único caminho para a salvação. Então, aquele que dá ouvido ao Evangelho, ele experimenta 6 milagres. Eu falei o primeiro. Agora, o segundo milagre é quando aquele que dá ouvido ao Evangelho, ele experimenta o poder do Evangelho, que nos faz mudar totalmente a direção da nossa vida. Vamos ver
quatro exemplos de pessoas que são descritas na Bíblia por terem ouvido o Evangelho de Jesus. E pelo fato de ouvirem o Evangelho do poder, a vida deles foi completamente transformada por outro rumo que eles jamais seguiriam. O primeiro exemplo que nós temos é a mulher pecadora, Maria Madalena, da qual o Senhor expulsou 7 demônios. Então ela passou a ser uma discípula, seguidora de Jesus. E não só uma discípula fiel, mas ela se tornou a principal colaboradora do ministério de Cristo, dentre várias outras que acompanhavam Jesus. Ela era a principal. A vida dela mudou completamente. De uma pecadora, conhecida como pecadora, se tornou a principal das seguidoras de Cristo. Glória Olha que coisa tremenda. O segundo exemplo é o endemoniado gadareno. Ele praticamente não tinha vida própria. Ele vivia pelos sepulcros, possesso, aterrorizando pessoas. E pelo poder do Evangelho, ele foi curado e tornou-se um pregador da mensagem de Cristo. Glória a Deus. E ele foi pregar onde? Ele pregou em 10 cidades. Ele levou o Evangelho para 10 cidades, não foi 10 pessoas, não. 10 cidades. Ele se tornou um grande pregador da mensagem da salvação. Olha que rumo tremendo esse homem, um homem possesso que vivia no cemitério, vivia no sepulcro, vivia no inferno. E ele passou a viver a vida de Deus e fazendo a obra do Senhor e com sucesso. O terceiro exemplo que a gente dá de vidas mudadas de rumo, ou seja, rumos de excelência, é o Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos. Mesmo que antes fosse um pecador, converteu-se a Cristo e consertou os seus caminhos com quem ele devia. Ele acertou a vida das pessoas em quem ele subtraiu com corrupção. E ele consertou os seus caminhos e ele se converteu ao Senhor. E o último exemplo que nós vamos dar aqui é o próprio Saulo, que se tornou Paulo na sua conversão, que antes era um ferrenho perseguidor dos cristãos, perseguia, prendia, obrigava os cristãos a blasfemar contra o Senhor. Ele consentia a morte dos cristãos e ao entrar nos caminhos do Senhor e ao se encontrar com Jesus, e foi transformado por um poder do Evangelho, ele tornou-se o maior pregador da história do cristianismo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é o maior escritor dos evangelhos, é o maior escritor das promessas e dos caminhos do Senhor. 4 pessoas que mudaram completamente a direção de suas vidas, em que o poder do Evangelho de Cristo mudou a sua vida de direção. Eu espero, e é possível, que ele tenha mudado em todos esses 4 exemplos. Ele pode influenciar em nossas vidas os 4 exemplos, todos de uma vez e até mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Tudo ele fará. Ele promete isso para nós. Tudo ele fará. Qual o terceiro milagre que é aquele que dá ouvido ao Evangelho? Qual o terceiro milagre que a pessoa experimenta ao ouvir o Evangelho? O poder do Evangelho substitui trevas em luz. Porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Cristo nos mostra, através do poder do Evangelho, a realidade dos nossos pecados contra Deus. Para isso, a palavra, ela nos leva a caminhos de retidão e nos traz luz.
e abres os nossos caminhos, iluminando para nós não tropeçarmos em tropeço nenhum, tropeço de pecado nenhum. Por isso, a sua palavra é luz para os nossos caminhos e quer salvar-nos das trevas, tirando-nos dela, tirando também da escuridão. Não só tira a escuridão de dentro de nós, mas tira a nossa vida da escuridão. Mesmo que nós estamos aqui nessa terra, no mundo que jaz no maligno, nós somos tirados para o reino do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Enquanto não recebemos a Cristo em nossas vidas, continuaremos a andar em trevas. E todo que anda nas trevas, nem ao menos sabe no que tropeça. Assim diz Provérbios 4:19. Então, quem anda nas trevas não tropeça e nem sabe em que tropeçou. Quando vem a luz, nós somos é revelado em nós os tropeços do caminho e a gente ganha a oportunidade de desviar dos tropeços e caminhar com tranquilidade e sem intercorrência. Mas, uma vez transformados pelo poder do Evangelho, podemos caminhar em plena luz, consertando o nosso caminho para com Deus, por meio de Cristo nosso Senhor. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Glória a Deus. Como os filhos da luz. Efésios 5:8. Olha que bênção. Aquele que dá ouvido ao Evangelho, o poder transformador do Evangelho, nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo. O poder do Evangelho nos tira do laço do diabo. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Colossenses 1:13. O Senhor não só nos liberta de uma vez, mas à medida que vamos caminhando com Ele, o mesmo vai nos libertando e tirando de nós todos os vestígios de mal e nos livrando do maligno aos poucos. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos sendo libertos. Quando o Senhor está na nossa vida, Ele nos liberta de imediato. Mas não só de imediato nós somos libertos, mas ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos aperfeiçoando até chegar à estatura de Cristo. Quando chegaremos à estatura de Cristo? Quando nós chegarmos lá na glória. Quando nós chegarmos lá na glória. Mas para isso, nós temos que perseverar em ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da pregação. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus amados irmãos, eu quero incentivá-los a manter-se animado, a manter-se avivado, a manter-se firme no caminho do Senhor, se alimentando da palavra. A palavra de Deus diz que a nossa carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele que se alimentar melhor será o mais forte. Ou seja, se você alimentar mais a sua carne vai vencer o seu espírito. Entretanto, se você alimentar o seu espírito, a sua carne será vencida. Então, alimente o seu espírito. E a forma de alimentar é a palavra de Deus, é o Evangelho. O poder do Evangelho é alimento de força na nossa vida espiritual. Então, o avivamento, ele não depende de Deus. O avivamento depende de você. O avivamento depende da sua atitude. O avivamento depende da tua iniciativa e da sua determinação. Tenha atitude, tenha determinação. Aí, você, se alimentando do Evangelho, você vai experimentar o quinto milagre que o poder do Evangelho atua na sua vida. O poder transformador do Evangelho remove o pecado dentro
de você. Remove o pecado dentro de mim. O poder do Evangelho faz isso. João 8,34 diz assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quando o Evangelho entra dentro de nós, nós somos libertos dessa escravidão. Embora haja muitas pessoas de brincadeira com o pecado, não conseguem perceber o mal que o mesmo trará a si. Não consegue perceber, porque está debaixo de uma cegueira, está debaixo de uma escuridão. O pecado, ele é um verdadeiro impostor. Ele promete prazer e nos traz desgosto. Ele promete liberdade e nos escraviza. Ele promete vida e nos mata. O salário do pecado é a morte. Ele é um laço mortal em nossas vidas. Ele começa como um fiapo pobre e acaba como um cabo de aço poderoso. Ele se mostra inofensivo, mas destrói os relacionamentos, definha a alma e empurra suas vítimas para o inferno. O pecado é totalmente destruidor. E as pessoas, quando está vivendo o pecado, quando está vivendo sem o poder do Evangelho dentro de si, ela vive na cegueira e ela não consegue enxergar essa verdade. Mas quando o Evangelho entra, a visão se abre e aí sim a pessoa começa a enxergar a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho e a verdade deste poder poderoso. Contudo, feliz é aquele que tem a sua vida renovada pelo poder transformador do Evangelho. De fato, o Evangelho remove o pecado dentro de nós. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tende o vosso fruto por santificação e, por fim, a vida eterna. Isso está escrito em Romanos 6:22. E o versículo termina assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça do Senhor está aqui disponível para todos nós, para sermos livres do pecado. E esse poder, ele emana da palavra do Senhor, do Evangelho de poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que dá ouvido ao Evangelho, ele experimenta um sexto milagre poderoso. O poder do Evangelho em nossas vidas garante-nos a certeza de uma herança eterna. Está escrito lá em 1 Pedro, 3 e 4, está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, para a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para nós, para todos aqueles que passam por uma transformação do poder do Evangelho em suas vidas, recebendo a Cristo, concedendo a sua vida a Ele, conhecendo, obedecendo, santificando e amando. Deus tem uma herança eterna que nunca acabará. Essa herança tem só para aquele que firma uma aliança com o Senhor. Aquele que dá ouvidos ao Evangelho, ele é descansado na convicção da vida eterna, porque o Evangelho, ele é vida. Ele é o próprio Jesus. A palavra de Deus diz lá em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é a palavra. A palavra de Deus, o Evangelho, ela é viva e eficaz. Não é assim que ela é descrita? Ela é viva. Que vida é essa? É o próprio Jesus. A palavra de Deus é viva porque é Deus. E quando Jesus está em nós pelo Espírito Santo de Deus, aquele que dá ouvido ao Evangelho, ele é descansado na convicção da vida eterna. Por
por quê que ele é descansado na convicção da vida eterna? Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nisso nós temos uma tranquilidade de que a morte, ela não é uma coisa ruim. O apóstolo Paulo, ele nos falava, e ele nos fala ainda pelo Evangelho, a morte em Cristo é lucro. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tomara que o seu coração esteja no Evangelho, daí o teu tesouro será eterno. Tomara que o teu coração esteja no foco, esteja no norte, onde está Cristo. Não olhe para trás, siga em frente. Onde está Cristo? Cristo, ele está te aguardando para a vida eterna. O caminho para seguir a Cristo, o caminho para alcançar a Cristo é o Evangelho de poder. Você já foi transformado pelo poder do Evangelho em tua vida? Qual dos 6 milagres que nós falamos aqui hoje o Senhor Jesus realizou em sua vida e o libertou? Tomara que tenha sido os 6. Se não, busque na sua vida os outros milagres, que não só os 6 vão acontecer na sua vida, mas na sua vida todas as promessas do Senhor virão sobre você. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28:2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e diligentemente obedecer cada um dos mandamentos que hoje ele ordena, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. As bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. E isto é poder do Evangelho. Não estou aqui dando uma palavra de prosperidade bíblica. Não. Eu estou dando uma palavra de poder. A palavra do Senhor diz, Jesus ele falou assim, eu vim para que tenham vida. Uau. E a tenham em abundância. Glória a Deus. Isso é poder. Isso é poder. E é no Evangelho que nós achamos esse poder. É no Evangelho que nós encontramos esse poder. Então, toda honra e toda glória seja ao Senhor, porque Ele nos deu este grande legado. O Evangelho é um legado de Deus. É uma riqueza, um tesouro que nós temos Ele nas nossas mãos. Nós temos Ele ao nosso dispor. Todo dia é pregado o Evangelho em um monte de live poderosa, como essa que hoje o Senhor está falando. Todos os dias, na sua casa, na sua estante, tem uma Bíblia ali à sua disposição, esperando você abri-la para você lê-la, esperando para você se encher dessa riqueza maravilhosa. Todos os dias, o Senhor te chama. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor fala assim, eis que estou à porta. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra o Senhor não está dizendo para um novo convertido. Essa palavra o Senhor está dizendo para as 7 igrejas do Apocalipse. Esta palavra o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, eis que estou à porta. O Evangelho está batendo na sua porta. O poder do Evangelho está batendo na sua porta. Aquele que ouvir e abrir a sua porta, abrir a sua vida para o Evangelho, ele entrará e fará como um dunamis, uma dinamite, ele vai explodir na sua vida um poder tremendo. Aí você vai chegar e vai falar, ora,
ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para Aleluia. sempre e para sempre. Aleluia, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ministrar essa palavra de poder do Evangelho que transforma a nossa vida. E que Deus abençoe a todos, que todos tenham alegria em se alimentar do Evangelho todos os dias. Todo dia é dia de alimento. Todo dia você tem que comer. Se você não comer, todo mundo aqui comeu hoje. Todo mundo tomou café da manhã. Todo mundo almoçou. Todo mundo fez um lanchinho à tarde. E certamente no início da noite comeu alguma coisa. Porque quem não comeu está fraco. Então, essa é a sua vida carnal. Mas se você não se alimentou na sua vida, não alimentou a sua vida espiritual, certamente ela estará fraquinha. Alimente a sua vida espiritual com o Evangelho todos os dias. Alimente. Faça isso. Não seja negligente. Seja diligente e o Senhor certamente se agradará de você e vai te honrar em nome de Jesus. Amém, pastor Leonardo? Amém, pastor Wagner. Deus é fiel. Não devemos nos envergonhar deste evangelho. Ele é o poder de Deus. Ele é tudo que temos à nossa disposição para fazer o que Deus quer nas nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Abrir os nossos corações e deixar que esse dunamis, essa dinamite de Deus, faça sentido em nossas vidas. Cause uma explosão de vida abundante, de amor transformador dentro da sua casa, dentro da sua vida. Queridos, às vezes eu converso com o pastor Ayala e a gente não sabe explicar. A nossa volta, essa crise, nós hoje estávamos conversando sobre a ansiedade, depressão. Estamos planejando aí uma semana de lives, e aí a gente estava pensando o que falar. E ele disse, pastor, as pessoas estão ansiosas. E nós já estamos planejando para quando isso tudo acabar, para onde que a gente vai. E, queridos, nós estamos com vocês, não é, pastor? Nós estamos juntos. Agora, você precisa se fortalecer desse evangelho. Você só vai chegar do outro lado da margem se você se fortalecer do evangelho. Se você pegar essa palavra que foi pregada aqui hoje, se alimentar dela, deixar ela fazer sentido dentro do seu coração. A pandemia existe, o perigo existe, mas no Senhor nós destruímos exércitos. No Senhor nós prevalecemos contra as forças espirituais da maldade, mesmo em casa, mesmo tomando os cuidados necessários. Nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores por causa do Evangelho. Então, não se envergonhe do Evangelho. Pastor Ayala, uma vez eu saí de casa, as minhas irmãs lembram, eu coloquei a Bíblia dentro de um saco de pão. E aí eu escutei uma voz dizendo, aquele que me envergonhar diante dos homens será envergonhado diante do meu Pai. Aí os meninos chutaram a bola e ele chuta para mim. Na hora que eu fui chutar, a Bíblia caiu no chão. E eu fui revelado. E eu quero te dizer, que bobeira. Não tenha vergonha. O Evangelho é que deveria se envergonhar de nós, que somos falhos e pecadores. Mas o Paulo está dizendo, eu não me envergonho de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu não tenho vergonha nenhuma de carregar esse Evangelho, que é essa dinamite dentro de mim. E nós estávamos falando como continuar alegre, como continuar sorrindo. É simples. É você se alimentar deste Evangelho, que é o poder de Deus. É algo inexplicável, né, pastor Ayala? Exatamente. É algo sobrenatural, porque a vida do Evangelho
ela é algo sobrenatural. Não há explicação natural para isso. O nosso semblante muda, a nossa forma de falar muda. Continuamos em luta, vencendo. Continuamos a batalha, perseverando. É isso que é extraordinário do Evangelho. Nós vamos orar por você. Neide, seja bem-vinda. Ionice está aqui. Tem muita gente. Meirinha entrou depois. Rejane. Vocês que entraram e permaneceram. Como nós ficamos felizes. Eu e o pastor Ayala, nós sonhamos em ter uma live assim com 10 mil pessoas. Mas deixa eu te falar. Nós comemoramos quando os que entram na live e permanecem, né, pastor? Para nós é como se tivesse 100 mil pessoas. Porque aqueles que começam a live e permanecem é porque a palavra está fazendo sentido em você. Não seja aqueles que o Evangelho é como uma coceira, que não consegue ouvir a palavra. Por isso, ao entrar na live, você caiu numa rede. Você está nela agora. E Deus vai te abençoar. Olha aí a Rejane, o Marcos Ayala. Eita, abençoado, Marquinhos. Um abraço para você. Seu irmão Ayala está aí, ó. Ei, Marquinhos. Saudade de você, Marquinhos. Vou ensinar uma canção aí para você tocar um sertanejo aqui para nós, viu? Vai ser bênção. Queridos, vamos orar. Eu tenho fé para orar pela sua vida. Eu sei que tem muita gente pedindo oração. Se você quiser escrever aí enquanto nós vamos orar aqui neste momento. E antes de orar, eu quero só convidar você para quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter aí o nosso grupo familiar e a palavra vai estar com o presbítero Raul e vai ser uma bênção para nós. Olha, chegou na hora da oração. Vamos orar, pastor? Amém. Você ora? Oro. Bora. Então nos abençoe. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor fez um milagre em nossas vidas. Glória a Deus. Pelo poder do Teu Evangelho. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos deu força, o Senhor nos animou, o Senhor nos avivou e o Senhor nos apontou um caminho sobremodo excelente. O Senhor fez algo tremendo em nossas vidas. Abriu os nossos olhos para o Teu Evangelho. Uau. Agora, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por isso e te agradecemos por essa oportunidade de te adorar e te bendizer. Abençoa, meu Deus, todas essas pessoas que estão nessa live. Abençoa, Senhor, são cada pessoa aqui representando as suas famílias. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre cada lar aqui representado. E que, em nome de Jesus, a paz do Senhor seja sobre o nosso projeto. Abençoe o projeto IC na Brasília. Abençoe, Senhor, as nossas lives. Abençoe, Senhor, os nossos pregadores e participantes. E que, em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor grandes coisas tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos avivado e tem nos colocado, Senhor, animados com esse projeto. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, adoramos, meu Deus, o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, pastor Ronaldo? Amém. Vamos orar aqui pela Rejane. Pai, nós apresentamos a Rejane Duarte, a sua família. Pai, nós intercedemos agora pela vida da família da Rejane. Pedimos que o Senhor entre com providência, com cura. O Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores. Entra com provisão, ó Pai. Quebra cadeias, quebra os grilhões. Traz força, traz ânimo e traz paz no coração da sua filha. Fortalece ela em nome do Senhor Jesus. E nós oramos pelos colaboradores da minha esposa Adriana ali no Hospital São Francisco, por todos que trabalham nesta área da saúde,
Pai, nós oramos para que o Senhor venha fortalecê-los neste Amém. momento de Eu concordo em tantas nome de lutas, Jesus. tantas enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, nós aproveitamos também e oramos aqui pela Márcia. Amém. Pai, o Senhor também conhece cada parte do seu corpo, cada órgão dela, e eu creio que o Senhor pode curar. O Senhor pode tocar no sangue, nos ossos. Pai, em nome de Jesus, unidos aqui com todos em oração, nós colocamos também o John. O John é esposo da Sabrina, que está internado. E, Pai, nós pedimos que o Senhor possa curá-lo desta enfermidade. Apresentamos em nome do Senhor Jesus cada lar aqui representado, a vida do Marquinhos, a vida da Silvia, pai da Rose, apresentamos a Meirinha, todos que estão aqui na live, todos, a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos. Pai, nós oramos agora com fé, eu e o pastor Ayala e todos aqui desta live. Nós concordamos, ó Deus, que o tempo do milagre chegou. Sim. O tempo da libertação, o tempo de cura, o tempo de vitória, o tempo do sobrenatural. Pastor, eu creio que o sobrenatural de Deus, que foi realizado no passado, ele é o mesmo ontem, hoje. Os milagres estão disponíveis ainda hoje. Amém. Jesus disse que nós faríamos milagres maiores ainda. Nós cremos que isso é possível em nome de Jesus. Pai, age poderosamente nos lares, nas famílias aqui representadas. Amém. Deus, nós oramos em nome de Jesus e declaramos que o culto da vitória está produzindo milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus e nós cremos no Senhor. Em Amém. nome Eu creio do também. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomamos Deus posse é de maravilhoso. tudo isso em nome de Jesus. Eu creio nisso, pastor. Eu creio. Se alguém crê aí, diga amém. Um monte de amém aí, né, pastor? Os coraçõezinhos. Amém, a concordância fortalece o nosso clamor. Isso, então manda coração aí. Se você concorda com essa oração, manda aí os coraçõezinhos e concorda em nome de Jesus. Eita glória. Eita glória a Deus. Queridos, olha, na próxima quinta-feira, às 20 horas, olha aí, Deus abençoe aí, irmãos. Na próxima quinta-feira, amém, Silvia, Deus é fiel, glória a Deus, Regiane, Marcos, amém, Marquinhos. Ó, quero te ver aqui quinta-feira, vai ser uma bênção. Quinta-feira às 20 horas, né, pastor? Isso, 20 horas. É isso aí, queridos. Olha, eu vou te abençoar a sua vida e a sua casa com a bênção apostólica. O que a gente costuma fazer? Levantar as mãos para receber. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja sobre a tua vida e a tua casa. Permaneça firme no amor e na graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Recebo! Que Deus te abençoe. Deus abençoe toda esta amada igreja que participou desta live, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Tchau, pastor. Tchau. Tchau. Shalom, shalom, shalom. Shalom.